Olá, irmãos. Vamos para a nossa aula de análise do livro de Abacuque. E nessa aula nós vamos começar a nossa análise do texto do livro de Abacuque. Na aula passada nós começamos a ver aquelas questões introdutórias. Eu mostrei a vocês a respeito do autor do livro de Abacuque, como se sabe muito pouco a respeito dele. Também nós vimos a questão da data. Provavelmente esse livro foi escrito durante o período do reinado do rei Jeoaquim, e vimos também a questão do ambiente histórico, a crise internacional que estava se passando com o crescimento, o avanço do Império Babilônico, e também a crise nacional, especialmente uma crise moral com o rei Jeoaquim, que era um rei que não temia a Deus, ok? E então eu expliquei a vocês que a mensagem do livro de Abacuque ela é, na verdade, um diálogo entre Abacuque e Deus, onde Abacuque faz algumas perguntas a Deus e Deus responde para então, no capítulo 3, Abacuque fazer as suas considerações finais, certo? A sua oração de louvor pela soberania de Deus, ok? Nós vimos também o esboço do livro de Abacuque. E para a gente estudar agora, começar a estudar esse texto de Abacuque 1, versículos de 1 a 11, vamos aqui para o esboço da nossa sessão. Então, como eu expliquei a vocês, nós vamos sempre voltar ao esboço para que você tenha uma noção do contexto literário, do contexto em que o texto que nós estamos analisando, ele está inserido, ok? Então, o livro de Abacuque, ele começa com uma introdução, no capítulo 1, versículo 1, certo? E depois, então, você tem a seção que trata do primeiro questionamento do profeta, do primeiro questionamento de Abacuque, ok? Então, o livro ele é composto de dois principais questionamentos de Abacuque, e o primeiro deles está no capítulo 1, versículos de 2 a 11. Então, você tem o questionamento do profeta e então a resposta de Deus. E é exatamente isso, esse texto, essa sessão que nós vamos estudar nessa aula de agora, ok? Então vamos para a primeira parte, que é a parte da introdução do livro de Abacuque. Veja que o livro de Abacuque, ele já começa nos avisando sobre o que ele vai tratar. Ele diz aqui que o livro se trata de uma sentença, ok? Então, a palavra sentença, ela literalmente significa um peso. Então, toda sentença, ela é um peso que é colocado sobre alguém. Então, essa é a ideia. Isso porque o livro de Abacuque vai ser a manifestação de uma sentença que Deus irá manifestar sobre Israel e sobre os babilônicos, e sobre a Babilônia, ok? É importante também que a gente saiba que essa sentença, ela se constitui em um oráculo. O livro de Abacuque, irmãos, ele é um livro incomum no que diz respeito à sua natureza, pois ele é um livro que trata de um oráculo, mas não um oráculo que Deus dá para um profeta passar para o povo, mas um oráculo que foi revelado ao profeta Abacuque. Então aqui você tem Deus enviando um oráculo ao profeta Abacuque, ok? Então esse é um livro bem pessoal e que foi registrado para o nosso proveito, mas que trata de uma conversa entre Deus e o profeta Abacuque. Alguns sugerem que o fato do livro começar dizendo ao profeta Abacuque, e isso é também uma colocação incomum nos livros proféticos, isso significa que Abacuque ele era um profeta de profissão. Não entenda profissão no sentido hoje, onde as pessoas têm carteira assinada e tudo mais. Não, a ideia é que Abacuque vivia disso. Nós já vimos na parte da introdução, que Abacuque ele provavelmente trabalhava no templo,
Provavelmente ele era um músico do templo, um dos levitas, e ele era também um profeta, ok? E provavelmente ele ganhava a sua vida por meio disso. Bem, isso não é certo, não se pode ter total certeza, é apenas uma possível explicação para o fato do livro chamar ele de profeta Abacuque, e sendo essa uma forma um pouco incomum dos livros proféticos começarem no Antigo Testamento, ok? Então o versículo 1, ele começa nos avisando que o livro é uma sentença, um oráculo que foi revelado ao profeta Abacuque. Então, nós vemos aqui a primeira questão do profeta. Essa questão, irmãos, ela está descrita aqui dos versículos 2 ao versículo 4. Note que ela começa com Abacuque usando aqui essa exclamação: até quando, Senhor? Então, ele começa com essa expressão até quando, que é uma indicação de que a sua pergunta ela tem o formato de um salmo. Então você tem que se lembrar da aula passada em que eu expliquei a vocês que Abacuque demonstra várias características de que ele é um salmista. Ele é alguém responsável pelos cantos do templo. E aqui ele está seguindo um estilo de salmo que é um estilo de queixa. Então, um exemplo disso é o Salmo capítulo 13, o livro de Salmos, lá no Salmo 13, ok? Onde o salmista começa dizendo a mesma coisa. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Então, esse tipo de salmo, esse tipo de pergunta, geralmente ela refletia uma queixa do profeta. Então, nós podemos dizer que isso daqui é uma espécie de salmo, ok? Salmo de queixa. É onde o profeta ou o salmista ele vai se queixar diante de Deus. E essa queixa é oriunda de algo que o profeta não está entendendo do porquê Deus está calado. Geralmente, o profeta, ou no caso o salmista, ele está confuso porque os seus olhos não estão, aliás, os seus olhos estão vendo algo que não condiz com algo que Deus já havia falado anteriormente, ok? Então, tanto aqui quanto no Salmo, você tem uma espécie de queixa. E então, aqui você tem um estilo de paralelismo. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Então aqui você tem o profeta Abacuque explicando que o seu clamor ele tinha um formato de grito, para enfatizar aqui que era realmente algo que estava trazendo desespero ao profeta. E Deus não estava escutando, e Deus não estava salvando. E o problema que Abacuque apresenta aqui diante de Deus é a questão da violência. Em vários momentos no Antigo Testamento, irmãos, a violência ela é algo extremamente condenado por Deus. O livro de Gênesis narra, inclusive, que esse foi um dos motivos pelos quais Deus mandou o dilúvio. Foi por conta da enorme violência em que o povo estava vivendo. No livro de Isaías, capítulo 2, também é dito lá das pessoas com as suas mãos sujas, cheias de violência, cheias de injustiça. Então, a violência no meio do povo, o povo não obedecendo à justiça, à ordem social, pessoas matando uns aos outros,
as injúrias, a opressão, tudo isso é descrito como espécie de violência. E isso estava acontecendo desenfreadamente na região de Jerusalém, em Israel, durante o período do reinado do rei Jeoaquim. E aí, o Abacuque, o profeta Abacuque, no versículo 3, ele utiliza aqui vários sinônimos que descrevem essa violência. Ele diz da iniquidade, depois ele fala da opressão, também da destruição, ele repete a questão da violência, ele fala da contenda e fala do litígio. Todas essas expressões, irmãos, elas são expressões diferentes que abordam determinado lado da violência. Por exemplo, quando ele fala aqui da iniquidade, a palavra traduzida aqui por iniquidade diz respeito a problemas, especialmente relacionadas com a idolatria. Também ele fala da opressão. E a opressão, irmãos, é quando existe uma opressão de trabalho. Então, talvez colocando aqui uma opressão de escravidão, onde pessoas estavam sendo oprimidas umas pelas outras. E então fala também de destruição, de contendas, e a palavra aqui para contenda, a ideia é de briga entre as pessoas, e o litígio, pessoas se levantando umas contra as outras. Tudo isso aqui são expressões de violência na mente do profeta. Então, a violência para Abacuque não diz respeito simplesmente à violência física, mas à desunião entre as pessoas, a um tipo de opressão, de destruição uns dos outros, as contendas e litígios entre as pessoas. E então, o profeta está perguntando aqui para Deus: por que me mostras e por que me fazes ver a opressão? Então, aqui ele está tratando com Deus com aquilo que estava diante dos seus olhos. O profeta está afirmando para Deus que Deus estava fazendo ele, como profeta, ver a iniquidade no meio do povo. Tudo isso estava diante dele. Ele fala aqui de um crescente aumento de iniquidade, de violência diante dos seus olhos. E que aquilo estava assustando ele, porque ele, como profeta, não entendia como é que ele conseguia ver aquilo e Deus está calado. E Deus não está tomando nenhuma atitude. E o resultado de toda aquele aumento da violência no meio do povo, ele diz aqui que por esta causa a lei se afrouxa. Então veja bem, a lei que havia sido dada por Deus para ser o padrão de conduta no meio do povo, ela agora não estava mais servindo para isso. Quando ele diz que a lei se afrouxa, a palavra aqui para afrouxar é algo que está entorpecido, algo que está dormente. Ou seja, a lei não estava mais servindo para o propósito que ela foi dada. A lei estava em um estado de dormência. Ela não estava mais sendo utilizada para guiar as ações das pessoas. E por conta disso também, a justiça nunca se manifesta. Então, onde não tem lei, não tem justiça. Onde não tem lei e não tem justiça, cada um faz o que quer. E é interessante, irmãos, como a violência ela é uma das principais expressões de barbárie. Então você pode perceber isso, uma ilustração para isso, que você pode encontrar nos filmes. Quando você assiste um filme
que descreve algum tipo de situação apocalíptica, onde existe um grupo de pessoas que sobreviveu a uma catástrofe e agora não existe mais governo humano, não existe mais legislação humana, os seres humanos foram deixados à toa. Geralmente esses filmes descrevem que os homens se entregam a uma situação de barbárie, eles se tornam violentos, eles matam por qualquer motivo. Você tem, por exemplo, um filme que, enquanto eu gravo esse vídeo, foi lançado alguns meses atrás, que foi o filme, na verdade o filme é uma continuação de uma saga antiga chamada Mad Max, e ele conta exatamente isso, uma sociedade pós-apocalíptica e como os homens ficaram violentos, como eles ficaram cheios de iniquidade, cheios de opressão, cheios de contenda, cheios de briga. Então você não tem lei, então a lei ela está dormente, a lei ela não está servindo e por isso não tem justiça. E então as pessoas fazem o que elas bem querem. E para piorar, Abacuque fala aqui diante de Deus que o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então olha só, quem deseja manter o seu relacionamento com a lei era cercado pelos perversos. E a ideia de cercar aqui, irmãos, é de rodear, mas é algo negativo. Então havia mais perversos, os perversos estavam mais influentes ou em maior quantidade do que aqueles que queriam seguir a lei. E a justiça era torcida, então aquilo que a lei considerava certo, ou aquilo que a lei considerava errado, agora estava sendo tratado como certo. Então qual é a oração do profeta aqui? Ele está se queixando diante de Deus do porquê Deus não estava fazendo nada diante da iniquidade do seu próprio povo. A nação de Israel, ou o povo aqui de Judá, é descrito por Abacuque como um povo que abandonou a lei de Deus, que torceu a justiça de Deus e que estava vivendo em uma espécie de barbárie, de enorme violência. E a pergunta do profeta é: se este é o teu povo, por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não escuta a oração dos profetas? Por que Deus não salva o seu povo? Então esse é o questionamento do profeta. O questionamento aqui de Abacuque, irmãos, é o questionamento de muitas pessoas ainda hoje. Esse questionamento aqui, ele expressa o que hoje é chamado de o problema do mal. Qual é o problema do mal? É mais ou menos o seguinte: se Deus é bom e todo-poderoso, por que ele não acaba com o mal no mundo? Então, se Deus é bom, por que ele permite o mal? Se ele é bom e permite o mal, é porque ele não tem poder para acabar com o mal? Não, ele tem poder. Mas se ele tem poder e não acaba, é porque ele é mau. Então, geralmente, esse é o questionamento. E o questionamento do profeta aqui é um questionamento muito parecido com esse. Como é que Deus, o Senhor, que é todo-poderoso e que é Pai do seu povo, vê o mal acontecendo no meio, prevalecendo no meio do seu povo e não faz nada, e fica calado, e não salva o seu povo? Então esse é o questionamento do profeta. O livro de Abacuque, então, ele começa trazendo aqui o problema do mal, um dilema que ocupa a mente de Abacuque, a muita mente hoje em dia também. Então hoje as pessoas podem se queixar diante de Deus perguntando a ele: por que Deus permite
que hajam terroristas? Por que Deus permite que hajam guerras? Por que Deus permite que hajam corruptos? Pessoas que, por conta do desejo de enriquecer, acabam oprimindo umas às outras. Por que Deus permite a violência no trânsito, a violência entre pessoas, onde um assaltante chega e mata um pai de família covardemente só para conseguir um celular, ou uma moto, ou um punhado de dinheiro? Então, por que Deus permite tudo isso e não escuta o nosso clamor por mais justiça? Por que Deus permite a impunidade? Por que tudo isso? Essa era a mesma questão de Abacuque aqui, o chamado problema do mal. Então vamos ver aqui qual é a resposta de Deus. Então veja que Deus, ele começa a sua resposta usando as mesmas palavras que são contidas ou que são utilizadas na oração de Abacuque. Veja que o versículo 5 ele diz: vede e olhai. Então lembre-se que na oração de Abacuque, voltando um pouco aqui, ele fala no versículo 3, porque me mostras e me fazes ver. As mesmas palavras, mostrar e ver, estão traduzidos agora aqui por vede e olhai. E ele diz aqui, irmãos, agora Deus é quem está respondendo, e a resposta de Deus, ela está sendo colocada no plural. Por isso que é um oráculo, porque Deus está falando com Abacuque, mas aqui ele está falando no plural, porque ele espera que Abacuque ele passe essa mensagem adiante. Aquilo que Deus quer que Abacuque veja é aquilo que Deus quer que o seu povo veja. Então, Deus está querendo que Abacuque olhe para onde? Ele diz aqui, vede entre as nações, ok? Deus está agora respondendo para Abacuque que aquela iniquidade que ele estava olhando para dentro do povo, agora Abacuque deveria olhar para fora do seu povo. E quando ele olhasse para fora do seu povo, ele iria se maravilhar e desvanecer, ok? Só explicando um pouco a palavrinha aqui, por desvanecer, é ficar perplexo. É uma palavra que poderia ser traduzida aqui por ficar pasmo. Então Abacuque deveria olhar para as nações e esperar ver algo que deixaria ele pasmo, perplexo. Por que ele ficaria perplexo? Porque ele veria Deus realizando algo que, se fosse contado a Abacuque, ele não acreditaria. Então o versículo 5, irmãos, é como nós fazemos quando alguém fala algo para a gente e a gente fica tão admirado que a gente diz, não acredito. Então não é que nós não estamos de fato acreditando, mas que aquilo é algo que nos deixa tão admirado que você demora a acreditar. Então essa é a ideia aqui. Deus está dizendo para Abacuque que a resposta de Deus ao pecado do seu povo, do povo de Judá, viria de uma forma que deixaria o profeta pasmo. E não só o profeta, como o povo de Israel. Então, o versículo 6 começa a nos explicar o que é isso que Deus estaria para fazer que deixaria o profeta pasmo. Deus diz, porque eis que suscito os caldeus. Quem são os caldeus? Os caldeus, pessoal, é o pessoal da Babilônia, ok? Então, os babilônios são chamados de caldeus. Então, Deus estava suscitando a Babilônia. Qual era, então, a resposta de Deus à iniquidade do povo? Era a Babilônia. Deus estava levantando a Babilônia. E ele começa agora, a partir do versículo 6 até o final,
a descrever a Babilônia e como a Babilônia era o que Deus havia encontrado de mais apropriado para fazer a justiça que o profeta estava clamando. Então note, irmãos, aqui um detalhe, que no começo da oração de Abacuque, voltando aqui o versículo 2, ele fala a respeito de salvação. Veja aqui, ele diz: até quando gritarei violência e não salvarás? Então o profeta está clamando aqui por salvação. E Deus está enviando a Babilônia como juízo, ok? Então note que a oração de Abacuque espera por salvação, mas Deus está avisando para ele que ele iria mandar o juízo. E nós vamos ver posteriormente que a salvação de Deus viria por meio do juízo. Então, se você já percebeu na teologia do Antigo Testamento, Deus é um Deus que salva por meio do juízo. Então, sempre que Deus anuncia a salvação, ela vem por meio de juízo. Então, por exemplo, a nossa salvação dos pecados veio por meio da sentença de juízo de Deus sobre Jesus. Esse é o argumento de Paulo no capítulo 3 do livro de Romanos, para que Deus se tornasse justo e justificador. Deus tem que fazer justiça, Deus tem que trazer juízo para salvar. Então o povo judeu aqui, o povo de Judá, iria receber a justiça de Deus para que ela futuramente recebesse a sua salvação. Então Deus está falando aqui para Abacuque que ele estaria mandando juízo. E ele então começa a descrever aqui os babilônios. Deus diz aqui que eles são uma nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Aqui, irmãos, você tem a descrição, nessa expressão, apoderar-se de moradas que não são suas, você tem uma descrição da metodologia babilônia. Os babilônios, eles não eram como, por exemplo, seriam os persas e depois os macedônios depois deles. Os persas e os macedônios, eles tinham a metodologia de dominar um lugar, mas deixar o povo no seu lugar. Os babilônios não, eles se apoderavam dos lugares. Eles levavam o povo cativo. Eles, por exemplo, destruíram o templo de Salomão e levaram todos os seus utensílios, o seu ouro. Eles se apoderavam de tudo isso. Então eles eram extremamente cruéis. É isso que narra o versículo 7. Diz aqui que eles são pavorosos e terríveis. Interessante que essas duas expressões, elas são geralmente utilizadas para o que as pessoas sentiam diante da presença de Deus. Isso porque o texto vai nos explicar que os babilônios, eles faziam isso por causa de uma percepção de si mesmo como se eles fossem divinos. Não é que eles de fato se achavam divinos, mas que eles arrogavam para si direitos que só Deus, ou só um Deus poderia arrogar. Por exemplo, o versículo 7 diz que criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Note que o versículo 7 aqui, ele faz paralelo com o versículo 4, ok? Aqui é dito que o direito era torcido em Israel. O versículo 7 nos mostra que na Babilônia o direito também era torcido, a justiça também era torcida, porque eles mesmos criavam o seu próprio direito. O versículo 8 agora descreve o exército dos babilônios. Diz que os seus cavalos são mais rápidos que os leopardos, mostrando a velocidade do avanço do exército, são mais ferozes do que lobos ao anoitecer.
os seus cavaleiros se espalham por toda a terra, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Então aqui você tem uma descrição de como o exército babilônico ele era forte, ele era grande e terrível. O versículo 9 nos diz, então, que eles todos vêm para fazer violência. Então lembre-se agora do versículo 2 aqui de Abacuque. Abacuque estava clamando a Deus, porque estava acontecendo muita violência no meio de Israel e Deus não fazia nada. E agora a resposta de Deus era por meio de uma nação que vem para fazer violência. Deus está respondendo à violência do seu povo com a violência de um outro povo. Então, essa é a resposta de Deus. Deus está cumprindo aqui a famosa lei de talião, olho por olho, dente por dente. Se o povo está com violência, Deus vai punir este povo com violência. E o texto prossegue dizendo que eles reúnem os seus cativos como areia, mais uma expressão aqui da metodologia da Babilônia de cativar, de levar o povo cativo. Diz que eles escarnecem dos reis, então isso aconteceu no período de Jeoaquim, do seu filho Joaquim. Eles dominam os reis, eles tratam os reis da terra com desdém, e diz aqui que eles riem de todas as fortalezas, porque eles, amontoando terra, as tomam. Então aqui descreve um método muito comum naquela época de você tomar fortalezas. Então as cidades tinham seus muros ou tinham seus fossos, e eles então amontoavam entulhos, até conseguir construir uma espécie de rampa sobre as paredes das cidades. E então o texto diz que quando eles faziam isso, eles passavam como vento para dentro da cidade. Eles invadiam livremente. E o versículo 11, então, final, tem a principal descrição da Babilônia. Diz aqui que eles fazem-se culpados, e a ideia de fazer-se culpados aqui, irmãos, é que eles acham que tudo isso é feito pelo seu próprio poder. E por isso que o texto diz, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Então eles entendiam que tinham todo o poder. Então note que o versículo 4 começa usando aqui a palavra Senhor. E a palavra Senhor é uma palavra que denota o poder, como Deus era todo poderoso, a superioridade de Deus sobre tudo. E a resposta de Deus para o problema de Israel é levantando uma nação que arroga para si aquilo que Deus tinha o direito de arrogar, que valorizam, que vangloriam-se no seu poder. E eles estavam invadindo a nação, ou Judá, que era o povo do Senhor, o Deus de poder. Então, o profeta Abacuque termina aqui nos descrevendo a resposta de Deus, de que Deus iria responder à maldade do seu povo com a maldade de um outro povo. E é exatamente isso que vai levar o profeta a uma dúvida ainda mais profunda. Como é que Deus responde à maldade do seu povo utilizando a maldade de um outro povo? Como é que um Deus santo pode punir o seu próprio povo enquanto utiliza um outro povo injusto sem puni-lo? Como é que Deus pode usar um povo injusto, ímpio e ainda mais violento para punir o seu próprio povo? Ok? Então aqui você tem o questionamento e a resposta de Deus. E a gente já pode aqui dizer, irmãos, que a resposta de Deus para o problema do mal reside na palavra
justiça. Deus há de fazer justiça. Que os nossos olhos veem a impunidade, mas Deus não vai trabalhar com a impunidade. Deus vai fazer justiça. Então, quando você estiver conversando com um ateu, por exemplo, e ele traz o problema do mal para você, o que você precisa fazer é lembrar do livro de Abacuque e pensar o seguinte: imagine um mundo onde há Deus. Se há um Deus, ele é justo e um dia ele vai fazer justiça sobre todas as maldades. Um assaltante chega, mata um pai de família com toda a crueldade para roubar uma simples moto. Onde há a justiça dos homens? Não há justiça dos homens. Onde está a justiça de Deus? Deus vai fazer justiça. Nós temos essa garantia. Ou ele vai fazer a justiça na cruz de Cristo, ou ele vai fazer a justiça na perdição e na condenação eterna. Agora, vamos tirar Deus da jogada. Vamos dizer que não há Deus. Onde nós depositaremos a esperança da justiça? Onde? Como o livro de Abacuque vai encerrar dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda assim eu confiarei no Senhor. Ou seja, aquele que não tem o Senhor e vê toda a maldade desse mundo, ele não tem onde confiar. Por isso que a resposta de Deus, e Deus vai elaborar a resposta futura mais ainda adiante, é que a sua solução para o problema do mal é a sua justiça. Deus, ele é um Deus bom e todo-poderoso. Então, como é que ele, sendo bom, permite o mal? E por que ele, sendo todo-poderoso, não acaba com o mal? Porque ele tem um plano e nesse plano ele há de fazer justiça, ok? Então é isso, vamos aqui encerrar essa nossa aula. Na próxima aula, então, a gente avança para ver a reação do profeta a essa resposta de Deus. Então fiquem com Deus e até lá.